Oi, esse é o Suspensando, um canal em que eu falo sobre crimes que aconteceram na vida real e também sobre livros e filmes de suspense. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui embaixo para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu pretendo trazer nos próximos vídeos. Nesse vídeo eu vou contar uma história que aconteceu em agosto de 2018, no Colorado, nos Estados Unidos. Esse é um caso solucionado. Shannon Watts tinha 34 anos na época dos crimes e trabalhava em uma empresa que vendia suplementos em forma de adesivo. Esses adesivos eles prometiam ajudar na perda de peso e também ajudar no aumento de energia. Ela trabalhava tanto vendendo esses suplementos, esses adesivos, quanto recrutando novos vendedores para a empresa. Uma das formas de promover o trabalho dela era postando nas redes sociais. Ela fazia muitas postagens dela com as filhas, dela com o marido, e dessa forma ela contava como era o trabalho, quais eram os benefícios que o suplemento trazia e também quais eram os benefícios de trabalhar com aquilo que ela trabalhava. Esse era um trabalho que ela tinha desde janeiro de 2016. Era um trabalho que permitia que ela tivesse horários flexíveis e que ela trabalhasse de casa, o que era muito bom porque ela conseguia passar boa parte do tempo dela com as duas filhas. As filhas dela eram a Bella, de 4 anos, e a Celeste, mais conhecida como Cici, de 3 anos. O marido da Shannon era o Chris. Ele tinha 33 anos na época dos crimes e trabalhava como coordenador de campo em uma petrolífera local. A Shannon e o Chris, eles eram um casal que pareciam que se davam muito bem, eles não brigavam, eles estavam juntos há alguns anos já, só que eles tinham personalidades muito diferentes. A Shannon ela era muito extrovertida, tanto que ela trabalhava e se dava muito bem num emprego de vendas, em que ela tinha que falar com as pessoas, em que ela precisava fazer divulgação de um produto, né? Ela se dava muito bem com isso porque ela tinha essa personalidade muito extrovertida. Dizem que qualquer pessoa que chegasse em contato com ela conseguiam ver como ela era uma pessoa animada, positiva. Ela também era muito organizada e alguns dizem que ela era um pouquinho controladora. Já o Chris, ele tinha uma personalidade mais reservada, ele era mais tímido. Aí fica a pergunta, o Chris sendo tão reservado, tímido, será que ele gostava de aparecer tanto nas redes sociais da Shannon? Ele disse que ele não gostava, mas que ele não conseguia dizer não pra ela. Primeiro porque eu acho que era um ponto da personalidade dele, que ele não conseguia impor as vontades dele naturalmente, digamos assim, e também porque ele disse que como era o trabalho dela e ele sabia que isso de alguma forma estava ajudando a família deles, ele não conseguia dizer não, então ele participava porque ele sabia que estava ajudando com o trabalho dela. Voltando um pouquinho no tempo para contar para vocês como eles se conheceram, eles se conheceram por meio de uma pessoa em comum, uma conhecida em comum, era uma amiga da Shannon, que era prima, ela era casada com o primo do Chris. E aí ela queria apresentar os dois. Tem o primo do meu marido, tem uma amiga solteira, vou apresentar os dois. Só que a Shannon ela não ficou muito interessada, então ela não deu muita bola pra isso. Mas o Chris, ainda assim, ele foi lá e adicionou a Shannon no Facebook, né? Redes sociais, né? Como as pessoas se conhecem hoje em dia. Ele adicionou então ela no Facebook e eles começaram a conversar, assim, despretensiosamente. E no meio dessa conversa eles combinaram de sair para o encontro. Esse encontro foi no cinema. O Chris conta que ele tava de bermuda, ele tava assim, vestido para ir no cinema, e a Shannon ela tava toda arrumada, assim, então já era o contraste. Ele também conta que era um cinema. Eu não sei como porque eu acho que no Brasil não tem, mas ele falou que era um cinema diferente, é um cinema em que as pessoas realmente se vestiam um pouco melhor, um pouco mais, se arrumavam mais, assim, pra ir, mas ele não sabia. Então ele acabou indo de bermuda enquanto ela foi, tipo, toda arrumada. E ele fala que ele tava tão nervoso nesse dia de estar perto dela, e ele gostava tanto dela, ele queria tanto impressionar ela, que ele não conseguia nem comer. E aí depois, quando eles continuaram saindo e casaram e tal, eles contavam essa história e riam dessa história. No começo do relacionamento, a Shannon ela não estava muito interessada no Chris, nem muito interessada em sair com ele. Então ele teve que correr um pouco atrás dela para conquistar o interesse dela e para conseguir continuar vendo ela. Só que nesse meio tempo ela descobriu que tinha lúpus. Lúpus é uma doença autoimune que pode prejudicar bastante a qualidade de vida da pessoa que tem.
Alguns dos sintomas são dores musculares, dores de cabeça, cansaço, mal-estar de uma forma geral, dificuldade para dormir. E nessa época, então, em que a Janine estava precisando muito de suporte, de apoio, o Chris ele foi muito cuidadoso, ele foi muito carinhoso, ele chegou em consultas com ela, ele dava todo o apoio que ela estava precisando naquele momento. Então foi nessa hora, foi com esse tipo de atitude que o Chris conseguiu conquistar a Janine. Então ela viu que, nossa, eu acho que esse é o cara que eu quero casar, quero ficar o resto da minha vida, quero ter filhos. A família dela gostava muito do Chris. Eles contam, a mãe dela conta uma história de que um dia eles estavam vendo um filme, deitados no sofá, e a Shanae acabou dormindo no colo dele. Então, ele ficou sem se mexer por 4 horas, que foi o tempo que ela dormiu, para que ela pudesse descansar, porque ele sabia que ela não estava conseguindo dormir. Então, esse era o tipo de atitude carinhosa, cuidadosa que ele tinha com ela, que fez a família dela amar o Chris, sabe? Gostar muito dele, achar, nossa, acho que esse é o cara perfeito pra minha filha, assim. Em contrapartida, a família do Chris não se dava bem com a Shanae, principalmente a mãe e a irmã dele, assim, tiveram brigas nesse começo de relacionamento com a Shanae, e 2 anos depois que eles tiveram o primeiro encontro, que eles estavam namorando e tal, a Shanae e o Chris casaram. E o relacionamento entre a Shanae e a família do Chris era tão complicado que ninguém da família dele, fora a avó dele, só a avó dele, mas ninguém foi no casamento deles. Então, depois do casamento, lá em 2013, os dois compraram a casa dos sonhos deles, uma casa com quase 400 metros quadrados, espaçosa, bonita, no bairro perfeito para se criar uma família. Logo eles tiveram as 2 meninas, a Bella e a Celeste, e Shanae descobriu que estava grávida de novo. Então era assim que estava a vida do casal e das 2 meninas na época em que aconteceu o crime. Agora eu vou contar para vocês como foi a timeline do final de semana em que a Shanae, a Bella e a Celeste desapareceram. Na quinta-feira, dia 9 de agosto, a Shanae descobriu que estava grávida de um menino, que eles chamaram de Nico. Na sexta-feira, dia 10 de agosto, a Shanae vai em uma viagem de trabalho, ela viaja para Arizona e as 2 meninas ficam com o Chris. Na madrugada de segunda-feira, de domingo para segunda-feira, 1h45 da manhã, a Nicole, que era uma vizinha da Shanae e também amiga e colega de trabalho, ela estava nessa viagem junto com a Shanae, ela leva a Shanae até a casa dela, dá carona para ela do aeroporto para casa, vê ela entrando dentro de casa, se despede, e essa é a última vez que alguém, fora o Chris, viu a Shanae. Então, na manhã de segunda-feira, no dia 13 de agosto de 2018, a Nicole tentou entrar em contato com a Shanae. Como ela fazia todas as manhãs, ela percebe que a Shanae está completamente offline, ela não está respondendo mensagem. Isso era muito estranho, porque a Shanae sempre mandava mensagem para ela de manhã e durante o dia, e também, principalmente, porque todo o trabalho da Shanae era usando o celular e ela era super workaholic, então ela estava sempre com o celular na mão, ela estava sempre online. Além disso, nessa manhã, a Shanae tinha uma consulta médica às 10 da manhã e a Nicole sabia disso. Então, como ela não consegue falar com a amiga dela, ela entra em contato com a clínica, só que lá na clínica eles falam que a Shanae não foi na consulta, ela não compareceu na consulta, e a Nicole começa a achar isso mais estranho ainda. Então ela resolve ir na casa da Shanae. Quando ela chega lá, ela tenta abrir a porta, porque a porta ela tinha um código para abrir a porta, e a Nicole conhecia, ela sabia qual era esse código. E aí ela tenta entrar na casa usando o código, porém ela não consegue porque a porta estava trancada com chave, então ela não consegue entrar. Aí ela liga pro Chris. O Chris, ele responde de uma forma muito tranquila, ele fala, olha, ela foi no playdate, ou seja, ela levou as meninas para encontrarem outras crianças, para que eles possam brincar, e tá tudo bem. Só que a Nicole ela percebe que o carro da Shanae tá lá com as cadeirinhas das meninas. E ela sabe que a Nicole não teria saído sem as cadeirinhas das meninas. Ela também percebe que um sapato que a Shanae usava sempre, assim, todos os dias, estava ali. Então ela começa a perceber algumas coisas estranhas.
e ela não se dá por satisfeita com a resposta do Chris, ela tá muito preocupada com a Shanae, então ela fala, olha, eu vou ligar pra polícia. E ela liga pra polícia. E é aí que a polícia entra no caso, os policiais eles vão até a casa da Shanae pra ver o que tá acontecendo, eles primeiro começam a checar o perímetro ali em volta da casa, e o Chris fica sabendo que os policiais estão lá, e então ele resolve sair do trabalho dele e ir até a casa pra ver o que tá acontecendo. Quando o Chris chega, ele entra sozinho pela garagem e ele dá a volta até a porta da frente e ele abre a porta da frente para os policiais entrarem. E quando os policiais entram, eles percebem que não tem ninguém dentro da casa, além do cachorro da família, mas nem a Shanae nem as meninas estão na casa. A Nicole estava preocupada, porque como a amiga dela estava grávida, ela podia ter passado mal, podia ter desmaiado, podia estar precisando de ajuda, mas não é isso que acontece. Quando eles entram na casa, não tem ninguém lá dentro. Mas os policiais percebem algumas coisas. A casa tá toda em ordem, como ela sempre estava, como a Shanae sempre deixava a casa dela. Porém, tinha algumas coisas estranhas. Tinha um lençol faltando na cama, a aliança da Shanae estava na mesa de cabeceira, a bolsa dela estava em cima de um balcão. Então ela teria saído sem levar a bolsa dela, sem levar o celular, porque o celular também estava lá, e sem levar a aliança. Tudo isso é muito estranho. Outra coisa muito estranha para a família, para os amigos, para quem conhecia a Shanae, é que os remédios das crianças estavam lá dentro e ela não saía sem os remédios. A Cici, a filha mais nova da Shanae e do Chris, ela tinha asma e ela também tinha alergias. Então a Shanae sempre tinha remédio para asma e autoinjetores de epinefrina caso fosse necessário para Cici, e tudo isso está dentro da casa. Ela não teria saído, tanto a família quanto os amigos mais próximos dizem, ela nunca teria saído sem levar esses remédios com ela. Ela era uma ótima mãe, ela cuidava muito bem das filhas, ela se preocupava muito com as alergias da Cici, então não tinha jeito dela ter saído, como o Chris estava falando, sem levar essas coisas. Realmente era um cenário muito estranho. No meio de tudo isso, os policiais percebem que tem uma câmera na casa de um dos vizinhos que aponta pra rua, então eles vão com o Chris até a casa desse vizinho pra ver se conseguem descobrir alguma coisa pelas imagens, se a Shanae saiu de lá de algum jeito, ou se alguém entrou na casa. Isso podia ser descoberto por essa câmera de segurança. O Chris tá muito nervoso o tempo todo, de um jeito que ele não tava antes, assim, ele tá bem mais nervoso, bem mais apreensivo, parece. Ele fica com as mãos na cabeça, ele fica assim, com o corpo pra frente e pra trás, ele tá tendo um comportamento estranho. Nessas imagens que a câmera de segurança pegou, os policiais veem que o Chris não vem a Shanae, não vem as crianças, vem só o Chris saindo de manhã, de madrugada, quando ele sai pra trabalhar. Ele tem uma caminhonete de trabalho, que ele usa para ir pro trabalho, e ele dá ré na caminhonete até a casa, ele coloca algumas coisas na caminhonete e depois ele sai. E é só isso que mostra na câmera de segurança, então nesse momento não ajuda muito a encontrar aonde está a Shanae, saber onde está a Shanae, saber onde estão as crianças. Depois que eles veem esse vídeo, o vizinho chama um dos policiais assim num canto e fala pra ele, olha, ele tá agindo de uma forma estranha, falando do Chris, ele tá agindo de uma forma muito estranha e ele não é desse jeito. Como eu falei antes, a família da Shanae gostava muito do Chris, porque ele era muito tranquilo, ele era uma pessoa pacífica, eles nunca brigavam, mas até eles começam a desconfiar e achar estranho quando eles sabem que o Chris deu essa ré na caminhonete quando foi trabalhar. Mais pra frente a gente vai ver um pouquinho mais disso, o que aconteceu nesse momento, mas a família começa a desconfiar nesse momento. Mesmo desconfiando, a mãe da Shanae fala pro Chris que ela acha melhor ele não dar entrevistas pra nenhum canal de televisão, pra nenhum veículo de comunicação, porque isso pode pegar mal pra ele foi a última pessoa que viu a Shanae, só que ele não dá ouvidos e ele dá uma entrevista pra um canal de TV local. Nessa entrevista ele fala que ele tá muito preocupado, que ele sente muita falta delas e pede para que se elas estiverem por aí que elas voltem para casa, e ele também fala que se alguém estiver com elas, por favor que devolva. Nessa entrevista ele também fala que ele teve
uma discussão emotiva com a Shanae no dia em que ela desapareceu, e ele meio que dá a entender que ela pode ter fugido, saído, sei lá, feito alguma coisa assim. Então ele pede pra que, se você estiver por aí com as minhas filhas, por favor, volte pra casa. É basicamente o que ele fala nessa entrevista. O Dr. Phil, ele fez uma análise dessa entrevista. Para quem não conhece o Dr. Phil, ele tem um programa muito famoso nos Estados Unidos, ele é psicólogo, ele trabalhou com psicologia forense por muitos anos. Esse foi um caso que ele trouxe para o programa dele, e ele fez uma análise dessa entrevista do Chris. E eu acho interessante porque ele começa ele faz uma análise do comportamento, da maneira como o Chris se porta, do ponto de vista da psicologia. Um dos pontos citados pelo Dr. Phil é que o Chris ele não fala o nome das filhas, ele evita usar o nome da Shanae, ele usa pronomes como aquelas crianças, ela, e por aí vai. Isso seria uma maneira de se distanciar das pessoas de quem ele está falando. Ele fala, durante toda a entrevista, o nome da Shanae uma única vez, e uma outra vez ele usa o nome da Bella, e quando ele fala da Bella, ele fala dela no passado. Ele fala que a Bella ia começar no jardim de infância naquela semana. Parece que ele sabe de alguma coisa que as outras pessoas não saberiam. O Dr. Phil também chama atenção para os sinais físicos que ele demonstra de distanciamento. Ele tá com o corpo fechado, ele tá com os braços assim, como se quisesse se distanciar. E mais uma vez ele fica com o corpo assim pra frente e pra trás, como se estivesse tentando se acalmar. Segundo o Dr. Phil, esses são erros bastante comuns que pessoas narcisistas costumam cometer, porque elas tendem a ver as coisas somente a partir do ponto de vista delas. Outra coisa falada por outros profissionais que analisaram essa entrevista foi que ele não estava com os olhos vermelhos, e se ele tivesse passado a noite em claro, preocupado ou até chorando porque a família dele desapareceu, os olhos deles deviam ter um pouquinho de inchaço, deviam estar um pouco vermelho, e não estavam, eles pareciam bastante relaxados, bastante descansados. Então isso é mais um ponto que chama atenção e que levanta uma bandeirinha de suspeita em cima do Chris. E então começa a investigação policial. Essa investigação revelou algumas coisas no relacionamento, na dinâmica do casal, na dinâmica da família, que os posts do Facebook da Shanae não mostravam. Uma coisa que a investigação revelou é que a Shanae e o Chris, eles estavam com problemas financeiros. Eles tinham dívidas médicas e algumas dívidas relacionadas à casa, porque eles fizeram um empréstimo para comprar a casa e eles não estavam conseguindo pagar, então eles tiveram que declarar falência em 2015. Um outro acontecimento muito importante revelado pela investigação policial foi que existia uma segunda Nicole na história. Só para contextualizar, a primeira Nicole é a amiga da Shanae, a vizinha, a que trabalhava junto com ela, que trouxe os policiais para começarem a investigar. Essa segunda Nicole, ela era uma colega de trabalho do Chris. Só que ela não era só uma colega de trabalho do Chris, ela era namorada do Chris, ela era amante do Chris, né? Segundo o Chris, com a Nicole ele tinha um relacionamento diferente de tudo que ele já tinha tido na vida. Era um relacionamento em que ele podia dar opinião, em que ele podia falar o que ele queria fazer. Provavelmente também era diferente, porque com ela ele tinha a leveza de um relacionamento que tá começando, que não tem problemas como dívidas, como falência, ter que declarar falência, como 2 filhas pequenas. Ou seja, ele tava vivendo aquela ilusão que alguns homens casados resolvem viver em vez de resolver os problemas no casamento, mesmo que seja se separando, se separa, mas não faz isso, mas enfim. Lógico que a Nicole também foi chamada para dar depoimentos e para contar para a polícia como era o relacionamento dela com o Chris, até porque quando ela aparece, surge para a polícia a provável motivação do crime. Ele tinha uma amante, ele queria viver essa vida nova com a amante e por isso talvez a família dele tenha desaparecido. Nas entrevistas a Nicole fala que ela não sabia que ele era casado no começo. Segundo ela, ele não usava aliança e ele demorou pra contar pra ela sobre as filhas. E quando ele finalmente falou, que foi bem depois, ele falou que ele tinha uma outra pessoa, mas ele estava se separando e que eles já não estavam
juntos, eles estavam na mesma casa, mas que não estavam casados, sabe? Que eles estavam em processos de separação, basicamente. E que foi só a partir daí que ela começou a sair com ele e a ter encontros com ele. Já o Chris, no depoimento dele, conta que a Nicole sabia que ele era casado, que inclusive ele tinha foto das filhas como imagem inicial no celular e a imagem da Shanae como tela de bloqueio no celular. Então ela sabia que ele era casado, e aí os policiais perguntam até em um dos depoimentos por que ele acha que a Nicole falou isso, que ela não sabia. Ele fala, por causa da mídia, que ele entendia, que provavelmente foi pra mídia não cair em cima dela e nem as pessoas não julgassem ela. O relacionamento entre o Chris e a Nicole, ele era relativamente recente, tinha começado, segundo eles, em junho. Então tinha começado mais ou menos 2 meses antes do desaparecimento. De acordo com o Chris, no início eles trocavam e-mails, depois trocavam telefonemas, depois mensagens, aí começaram a se encontrar, aí uma coisa leva a outra, e enfim, segundo ele, foi assim que começou. O Chris diz que esse foi o único relacionamento que ele teve extraconjugal durante todo o casamento dele com a Shanae. Uma coisa que aconteceu no final de junho, que provavelmente acelerou as coisas entre o Chris e a Nicole, foi que a Shanae, ela viajou para Carolina do Norte, na Carolina do Norte, onde moravam as famílias tanto dela quanto dele. Ela viajou para lá para ficar 5 semanas com as filhas, então ele ficou sozinho em casa. Foi nesse tempo que o Chris teve encontros com a Nicole, que eles chegaram a viajar no final de semana, ele passou algumas noites na casa dela, ou seja, ele estava vivendo uma vida de solteiro. Ele tinha inclusive fotos com a Nicole, essas fotos ele guardava em um aplicativo do celular, disfarçado como uma calculadora. Tem aplicativos para se esconder fotos e o Chris tinha um desses aplicativos que é uma calculadora e a pessoa coloca lá uma senha e consegue entrar e acessar essas fotos que ficam escondidas no celular. E é nas últimas semanas de junho que as conversas entre o Chris e a Nicole começam a ficar mais explícitas, né? A troca de mensagem deles. Enquanto isso, lá na Carolina do Norte, a Shanae, ela ficava entre a casa dos pais dela e a casa dos pais do Chris. Mesmo a família dele não gostando dela, mesmo eles não se dando bem, ela ainda ia até lá, ela levava as crianças, ela tentava ter uma convivência com os pais dele. Só que, num desses encontros, numa dessas vezes em que ela estava na casa da sogra dela, a mãe do Chris, ela teria oferecido amendoim para Cici ou para uma criança que estava perto da Cici. Isso foi motivo para uma grande briga entre as duas, porque a Cici tinha alergia a amendoim. Então a Shanae, ela fica muito brava, porque ela já não tinha um relacionamento bom com a sogra e, na opinião dela, a mãe do Chris ainda colocou a vida da filha deles em risco, assim, mesmo sabendo, mesmo ela pedindo, mesmo ela falando, aí assim ela fez isso. Então elas têm uma grande briga e isso faz com que o Chris tenha que se distanciar da família dele também. Segundo ele, ele ficou um bom tempo sem poder falar com a família dele, sem poder fazer FaceTime, sem poder mostrar as crianças, tudo isso por ordens da Shanae. No final de julho, o Chris, ele foi até a Carolina do Norte para encontrar a Shanae e as crianças, e é aí que a Shanae começa a achar muito estranho o comportamento do Chris, muito estranha a forma como ele está se comportando com ela, como ele está tratando ela. Segundo ela, fala para amigas dela, ela manda mensagens para as amigas dela, ela tá muito triste porque ela tá grávida, ela não tá recebendo apoio do Chris, ela não tá recebendo carinho dele. E ela fala assim que ela acha muito estranho, porque quando a última vez que eles tinham se visto lá no Colorado, antes dela viajar, parecia que ele não tinha o suficiente dela, e agora, quando eles se viram, ele não quis nem abraçar ela. Então ela acha isso tudo muito estranho, ela fica muito triste com tudo isso, e ela não entende por que isso está acontecendo, né? Em uma das mensagens ela fala também que o Chris chegou a dizer que os dois não são mais compatíveis, e aí ela sugere fazer terapia de casal e ele se recusa, ele fala que ele não quer fazer terapia de casal. Então eles voltam pro Colorado e em agosto o Chris fala pra Nicole que ele tá procurando por apartamentos pra morar sozinho. Inclusive ele leva a Nicole junto com ele pra ver alguns desses apartamentos e pede pra ele ajudar, pra que ela ajude ele a encontrar um apartamento.
Só que a pessoa para quem ele deveria ter falado isso primeiro é pra Shannon, né? A Shannon não estava sabendo de nada. Ela mandava mensagens pro Chris perguntando pra ele o que estava acontecendo, perguntando se por acaso ele estava ficando só por causa das crianças, porque é óbvio que ela não queria isso. E ele fala que não, que ele tá confuso, mas que ele não tá ficando só por causa das crianças. Ou seja, ele não era honesto com ela, ele não tentava resolver as coisas num sentido de terminar de uma vez com ela, então. É muito estranho, porque ele sabia que ele queria se mudar, ele sabia que ele não queria nada, ela dá várias aberturas pra ele falar isso, e ele simplesmente não fala, ele não tem coragem de colocar isso pra ela. A situação entre eles, entre a Shannon e o Chris é tão difícil que no dia 8 de agosto, poucos dias antes da última viagem que ela fez para Arizona, a trabalho, a Shannon começa a falar em cancelar o chá de bebê, uma coisa que ela estava super animada, era um momento muito importante para ela, e imagina. Ela queria muito fazer, ela estava muito animada para fazer, mas ela começa a se desanimar por causa do comportamento do Chris. Inclusive, ela também manda uma mensagem para as amigas dela, falando que o Chris falou pra ela que ele não queria ter esse terceiro filho e que ele estava feliz só com a Bella e com a Cissy. Imagina ouvir isso estando grávida, né? Não dá nem pra imaginar uma coisa dessas. Então a Shannon vai nessa viagem no dia 10 de trabalho, e na sexta-feira, e no sábado ela estava nessa conferência com outras amigas, colegas de trabalho, e ela recebe um alerta no celular sobre o pagamento de uma conta num bar de esportes. O Chris tinha saído nesse dia para ir num bar assistir um jogo, mas a Shannon achou o preço muito alto, a conta muito alta só para uma pessoa. Inclusive ela chegou a pesquisar o cardápio do bar para ver mais ou menos qual era o preço das coisas, e realmente a conta era muito alta só para uma pessoa. Ela então passa a desconfiar de que ele tivesse levado alguém para jantar, para ir junto com ele nesse bar, e paga contra essa pessoa, ou seja, que ele estivesse no encontro. E realmente ela estava certa, porque nesse dia ele saiu com Nicole, ele levou ela até um bar, eles estavam juntos. Então realmente as desconfianças da Shannon tinham fundamento, e ele tinha levado uma outra pessoa para jantar, mas mal sabia ela que esse relacionamento já vinha desde junho e que ele já estava até procurando apartamento para morar, né? Mas isso deixa ela muito triste, ela manda várias mensagens para amigas, ela tá num momento bastante difícil, assim, porque ela tá grávida, ela tá num relacionamento que ela não tem carinho, ela não tem apoio. Então, com todas essas informações, a polícia tem fortes suspeitas sobre o Chris. Só que eles não têm nenhuma prova concreta de que foi ele o responsável pelo desaparecimento da Shannon, das duas meninas e do Nico, que é o bebê que a Shannon estava esperando. Eles chamam o Chris para passar por um detector de mentiras. O detector de mentiras, ele não pode, o resultado do detector de mentiras, ele não pode ser usado como prova no tribunal, como uma prova para condenar alguém. Mas é uma ferramenta importante para que a polícia saiba se ela está indo na direção certa. E o Chris, claro, querendo colaborar com a polícia, aceita participar do teste no detector de mentiras. Ele vai até a delegacia, ele responde as perguntas que a policial faz pra ele, e depois ele é chamado de novo. Então um dos policiais pergunta pra ele: alguém já te falou que você é um péssimo mentiroso? Ele não passou no teste. E então os policiais começam a pressionar mais o Chris para que ele confesse o que aconteceu com a família dele. O Chris começa a ficar sem saída, porque não tem explicação o que teria acontecido com a família dele, se ele foi a última pessoa que esteve com eles, se ninguém viu ele saindo, se não tem imagem nenhuma, se a última imagem da Shannon é ela entrando dentro da casa. Ele começa a ficar completamente sem saída. E aí um dos policiais começa a oferecer a saída, que ele deve estar desesperado ali naquela sala de depoimento para receber. O policial começa a falar para ele assim: será que a Shannon não matou as meninas e então tu foi lá e acabou num acesso de raiva matando ela? Ou seja, nesse cenário ele seria quase um herói, né? Ele matou a assassina das filhas dele. Então o Chris, ele fala assim, ele pede pra falar com o pai dele. O pai dele tá na delegacia, ele tá do lado de fora, ele não tá nesse quarto, nessa sala de depoimentos. E ele fala: eu quero falar com meu pai antes de confessar qualquer coisa.
E então os policiais vão e chamam o pai do Chris. E aí o Chris primeiro conta essa história pro pai dele. Ele fala, Shannon chegou em casa, a gente tava conversando, a gente teve uma briga, eu falei pra ela que eu não queria mais, ela não aceitou, ela subiu as escadas, foi até a quarto das meninas, e pela babá eletrônica eu vi que ela sufocou as meninas. Eu subi correndo, as meninas já estavam mortas e eu, num acesso de raiva, matei a Shannon. Essa história que ele conta pro pai. Depois os policiais entram, ele repete a mesma história, ele fala que realmente foi isso que aconteceu. E então os policiais pedem para que o Chris aponte para eles aonde estão os corpos da Shannon e das meninas, o que ele fez com os corpos delas. A caminhonete que o Chris dirigia tinha GPS, então eles sabiam exatamente para onde ele tinha ido naquele dia. Ele tinha ido até um dos campos que pertenciam à empresa que ele trabalhava. E era nesse campo que tinha tanques de óleo que estavam os corpos das três. Naquela segunda-feira ele tinha ido até uma área mais isolada, ele estava sozinho, então ele teve o tempo que ele precisava para esconder os corpos. Os corpos das duas meninas estavam em tanques separados de óleo e o corpo da Shannon estava numa cova rasa, um pouco distante. As pessoas que participaram das buscas, elas trabalhavam com isso, elas estavam, digamos, isso fazia parte do trabalho delas e elas tiveram que passar por tratamento psicológico depois, porque foram cenas bem difíceis de ver. Foram imagens bem fortes mesmo para elas que trabalham com isso. E eu não vou descrever aqui como os corpos foram encontrados, mas só para se ter uma ideia, os buracos pelos quais as meninas passaram tinham 20 centímetros de diâmetro e isso é menor do que a distância entre o ombrinho delas, então dá para imaginar o que ele teve que fazer para passar elas por aquele buraco. O Chris, ele não quis ver as fotos porque ele foi covarde até nesse momento, né? Até pra ver o que foi que ele fez com a família dele. Com a confissão e com a descoberta dos corpos, então o Chris ele é indiciado e ele é preso pelos assassinatos. Ele sustenta que ele matou a Shannon, que a Shannon matou as meninas e que essa foi a motivação dele. Só que nem a promotoria, nem a polícia e nem eu na época, e nem eu acho que a maioria das pessoas que soube desse caso acreditou nisso. Talvez só a família dele e mais algumas pessoas, mas... Então o Chris vai para uma prisão para esperar pelo julgamento. Nessa prisão ele ficava 23 horas por dia dentro de uma cela fechada e 1 hora por dia ele podia usar para fazer telefonemas ou para ficar no espaço compartilhado. Na cela dele ele tinha uma bíblia e a foto da família. Nunca houve julgamento desse caso, porque em novembro de 2018, alguns meses depois do crime acontecer, o Chris fez um acordo com a promotoria e nesse acordo ele assumiu a culpa pelos 3 assassinatos da Shannon, da Celeste e da Bella, e do Nico também, né? A perícia revelou que a Shannon morreu por estrangulamento manual e as meninas por sufocamento. Então, o próximo passo é uma sentença para determinar qual vai ser a pena do Chris Watts, ou seja, quanto tempo ele vai ter que cumprir, ou se ele vai ser levado à morte, o que vai acontecer. A família da Shannon, os pais dela, o irmão dela, pediram para que ele não fosse levado à morte, para que não fosse dada a pena de morte, porque eles não acreditam que ninguém tenha o direito de tirar a vida de outra pessoa. O Chris Watts ele foi condenado por 3 assassinatos em primeiro grau da Shannon, da Bella e da Cissy. Ele foi condenado a 3 prisões perpétuas por cada um desses crimes, sem a possibilidade de condicional. Pela morte do bebê Nico, ele foi sentenciado a 48 anos de prisão, que é a pena máxima nesse caso. Todas as penas devem ser cumpridas consequentemente. Muita gente tem a dúvida do porquê ele ter que ser sentenciado
a pena de morte de novo, se ele já foi uma vez, e por que é tão importante frisar que essas penas sejam cumpridas em sequência. Isso é feito para que em nenhum momento da história ele possa ter a possibilidade de ser liberado incondicional, porque se ele fosse liberado incondicional na primeira pena, ele tem a segunda pena que tem que cumprir logo em sequência, ou seja, isso é feito para que ele realmente passe o resto da vida dele na cadeia. Então o caso foi resolvido, o Chris foi condenado e sentenciado, porém muitas perguntas ficaram no ar, muitas coisas não foram respondidas. E por causa disso, os detetives que participaram, os policiais que fizeram parte da investigação, foram até a prisão onde o Chris estava, em fevereiro de 2019, para fazer uma nova entrevista com ele. Nessa conversa, o Chris ele contou um pouco mais sobre a relação que ele tinha com a Nicole e também sobre o que de fato aconteceu na madrugada em que aconteceram os crimes. Eu coloco aspas porque vamos lembrar que é sempre a versão do Chris. Editando esse vídeo eu percebi que ele ficou um pouco grande, então eu decidi dividir ele em duas partes. Na segunda parte eu vou contar um pouquinho mais sobre as atualizações do caso. O Chris ele contou mais duas versões do que aconteceu na noite do crime, do que realmente aconteceu na noite do crime, e é sobre elas que eu vou falar na parte 2, além de atualizações de uma forma geral. Se você tiver interesse em saber sobre isso, é só clicar na parte 2 e assistir. Muito obrigada por todo mundo que acompanhou até aqui. Não esquece de deixar um like se você gostou do vídeo, de se inscrever no canal se você quiser ver mais vídeos como esse. Muito obrigada e até a próxima!